Bem-vindo à nossa aula de gestão de recursos humanos. Nós vamos ver um pouquinho dessa visão estratégica para a gestão de recursos humanos. A propósito, meu nome é Demerval Bruzzi, eu sou economista, psicólogo, especialista em gestão empresarial e vou nessa caminhada com você. Como eu estava falando, nós vamos ter uma ideia do que é uma visão estratégica de recursos humanos. É interessante, né? Porque nós temos diversos livros, olha quanto livro aí a gente pode ter a respeito disso. Mas como que faz isso na prática? Como é que nós entendemos? O primeiro ponto que eu preciso entender é que para gerir recursos humanos eu preciso ter planejamento. E aí nós temos uma separação muito grande. O que seria esse planejamento na área empresarial, corporativa e na área pública? As pessoas têm essa mania, não sei se essa palavra é correta, mas é um erro, na verdade, essa mania de achar que não é possível planejar dentro da gestão pública. Muito pelo contrário, uma gestão pública eficiente e eficaz necessita de planejamento. Nós precisamos planejar as nossas ações. Então, se você é um governador, um prefeito, um presidente de uma autarquia, e você precisa gerir recursos humanos, a primeira coisa que você precisa fazer é planejar essa sua jornada. Então, na esfera pública, né, como um todo, nós temos o quê? Em média, 4 anos de uma gestão. A pessoa que está chegando pela primeira vez, ela vai ter um desconforto, primeiro para entender a situação, aí tem aquelas brigas políticas, partidárias, que todo mundo vive, todo mundo sabe como é quem trabalha na iniciativa pública. Uma vez estabelecido isso, você já entendeu onde você está pisando, você vai começar a fazer o seu planejamento. Entre eles, esse planejamento de gestão de pessoas. Eu preciso organizar esse processo. Quando eu organizo esse processo, eu consigo começar a administrar os recursos humanos. E administrar esses recursos humanos vai exigir liderança e controle. E controle não é por medo. O controle é pelo respeito, pela competência. É assim que nós trabalhamos. Então nós que trabalhamos com a gestão, nós que trabalhamos com gestão de recursos humanos dentro da esfera pública, nós temos um compromisso com essas pessoas, independente das questões partidárias e políticas. Porque o nosso compromisso é com a população. E é sempre bom lembrar que quem trabalha no serviço público é um servidor público e, como tal, tem que prestar um serviço que preste à população. E isso é possível, porque eu tenho que trabalhar pensando no melhor para essa população. Então, nessa aula, eu queria trazer uns pontos para a gente refletir, né? Primeiro, eu não vou falar do que fazer. Eu vou falar dos nossos maiores problemas. O primeiro problema que nós temos dentro da esfera pública é nós temos profissionais que não desempenham adequadamente os seus papéis. Então, são funcionários que não respondem como deveriam responder, são funcionários que não têm um compromisso para com o serviço público. E nós sabemos muito bem que hoje a demissão dentro do serviço público é algo muito complexo, muito difícil. É possível demitir? É, claro que é. Mas é algo muito difícil. E aí sempre passa pela minha cabeça, mas qual o motivo de querer demitir uma pessoa? Se ela passou no concurso, se ela se esforça para estar lá, talvez ela não esteja com a motivação necessária, ela não esteja vendo o princípio central do trabalho dela. Então esse é o nosso papel enquanto gestor público, resgatar o que fez ela entrar para aquele concurso, né? O que fez ela querer seguir aquela carreira e entender o que a desmotivou nesse processo. Nós temos que entender, então, como contratar essa pessoa certa ou como colocar esta pessoa certa na função certa. O que eu costumo dizer? Quem vai fazer o quê para nos levar onde nós queremos chegar? Então, para fazer isso, eu preciso ter um mapeamento dessas pessoas. Então, eu, como profissional da área da psicologia, quando eu vou trabalhar junto com a gestão de pessoas do serviço público, o que eu oriento esses gestores? Vamos fazer uma análise da dinâmica da personalidade do seu pessoal. E normalmente eu ouço de prefeitos, até de governadores, eu já ouvi as pessoas falarem assim, mas Demerval, eu não tenho psicólogo aqui dentro da prefeitura, dentro da minha gestão pública aqui. Eu não preciso fazer isso. Eu posso contratar um psicólogo, ou melhor, eu posso ter um convênio com as universidades do local. Olha que coisa interessante, vamos economizar dinheiro para o serviço público, né? Então, uma vez mapeado a personalidade, a dinâmica da personalidade dos meus funcionários, eu começo a entender como eu vou trabalhar com cada um deles. Eu vou entender aquele profissional que tem mais impulsividade, aquele profissional mais irritabilidade, aquele que não é gregário,
Lembra que eu estou falando dos problemas, né? Aquele profissional que gosta de fazer as tarefas solitariamente, que não gosta de trabalhar em grupo. Porque quando eu entendo essas necessidades individuais que estão ligadas à dinâmica da personalidade, fica muito mais fácil gerir pessoas. E aí eu evito a rotatividade. Outro ponto muito importante, e quando eu fui gestor, eu fui diretor do MEC muitos anos, eu tinha uma frase com a minha equipe que eu sempre gostei dela: nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. Isso me lembra uma determinada passagem que eu chamei o diretor, que era o coordenador, na verdade, da TV Escola. Acho que vocês conhecem, já ouviram falar. Se não, podem procurar aí a TV Escola na internet, né, nas redes aí, que vocês vão ver excelentes programas. E eu chamava Érico, né, eu chamei o coordenador da TV Escola e falei com ele: olha, eu estou te indicando 2 pessoas para você ver se podem ou não trabalhar aí. Eram terceirizados, tá? Não eram concursados, eram terceirizados. E ele saiu da minha sala, na porta ele virou e falou: já entendi, chefe, é para contratar os 2. Eu falei: não, você entendeu totalmente errado. Ele falou: mas você está me indicando, então são pessoas que você conhece. Eu falei: sim, são pessoas que eu conheço, são até amigos, né? Os 2 trabalham nessa área, um trabalhou com a Rede Globo, inclusive, o outro coordena um excelente curso aqui em Brasília, universitário na área de cinema, de produção. São pessoas altamente competentes, senão não estaria te indicando. Não é um cabide de emprego isso aqui. Ele falou: então, entendi, eu vou contratar. Eu falei: não, você continua sem entender. Ele falou: Demerval, então você pode me explicar? Eu falei: posso. Porque se um deles fizer algo errado, não é deles que eu vou cobrar, é de você, é do gestor. E aí ele virou: não, mas você mandou eu contratar. Eu falei: não. Eu estou te indicando 2 pessoas para que você possa entrevistar e possa ver se eles se adequam à cultura que nós temos aqui dentro da nossa unidade, se eles se adequam à cultura da TV Escola e se eles adequam à sua liderança. Porque se isso não acontecer, nós vamos ter 2 problemas. E não 2 soluções como eu estou propondo aqui, que você os entrevistas para, quem sabe, se eles tiverem a competência necessária, assumir a posição aqui dentro. Tanto que apenas um deles ficou. O outro era muito bom também, mas não se encaixava com o modo de trabalho daquela equipe que já existia. Então isso é um bom exemplo para você, gestor, entender de uma vez por todas que nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. O meu papel não é saber tudo sobre isso. O meu papel é contratar quem sabe tudo sobre isso, porque eu gerencio pessoas, né? Isso me lembra também outro episódio da TV Escola. Assim que eu pisei no Ministério da Educação, assim que eu assumi o meu cargo, esse mesmo coordenador virou para mim e trouxe uma data, falando: olha, nós estamos viajando para Cannes daqui a uma semana, providencia o seu passaporte oficial aí que nós temos que ir para lá. E eu olhei para ele e falei: tá, mas o que nós vamos fazer em Cannes? Ele falou: Demerval, é a feira anual de filmes, né, onde o mundo inteiro se reúne, que tem as produções, que tem tudo isso, e você é o diretor aqui do MEC, do Ministério, desta área, você tem que ir para Cannes. E aí eu brinquei com ele, eu falei: nossa, eu vou fazer o quê em Paris? Comer croissant? Ele falou: não, Demerval, nós vamos fazer isso. Eu falei: Érico, quem entende de televisão aqui dentro? Eu ou você? Ele: chefe, com todo respeito, você. Eu falei: ótimo. Quem mais entende ainda, fora você, eu ou a sua equipe? Ele falou: chefe, minha equipe, né? Vamos ser honestos. Eu falei: então eu vou fazer o quê em Cannes? E ele ficou perplexo, que foi a primeira vez na história da TV Escola que um diretor não foi para Cannes. O que eu vou fazer em Cannes? O que eu ia fazer lá? Quem entendia de produção em televisão era a equipe dele. Eles eram os especialistas. Então, mais uma vez, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Eles eram especialistas. O meu papel não é viajar. Eu até adoraria, quem não gostaria, né? De graça, serviço público pagando, passaporte oficial, bons hotéis, passear por Paris, olha que delícia. Mas não é meu papel. Meu papel era liderar e gerenciar pessoas. E aí eu preciso, quem vai fazer o quê para nos levar aonde nós precisamos chegar? Então a equipe dele faria uma melhor avaliação do que eu faria. Eu ia estar lá nessa feira perdido, olhando para tudo quanto é lado. Eu não ia ter noção do que fazer. Óbvio que eu aprendi muito, óbvio que hoje eu me sinto até capaz
de viajar para uma feira dessa. Mas não tem sentido, porque a equipe precisa fazer isso. É uma equipe de especialistas, foram as pessoas que eu contratei para estarem fazendo aquela função, mais aqueles que eram concursados dentro do Ministério da Educação. Então, o segundo ponto que eu trago para vocês é que nós, gestores, não podemos ter ego. E aí eu vou trazer um episódio ruim também lá do Ministério. Eu estou citando muito o Ministério, pessoal, que foi recente, né? Algo mais recente da minha carreira de gestão. Eu não vou dar nomes aqui agora, eu tinha uma coordenadora que era uma excelente profissional. É uma excelente profissional, né? Uma pessoa maravilhosa. E nós tínhamos vários embates e vários conflitos. Eu poderia até afirmar que a gente não se gostava muito, não. Entretanto, nós tínhamos muito respeito um pelo outro, a gente se respeitava muito. Até que teve um determinado dia que nós tivemos um embate mais sério e ela fez a proposição de ele ou ela. Um dos dois teria que sair ali daquela unidade que nós não estávamos concordando. E como eu era a figura maior, né, hierarquicamente falando, o meu secretário na época falou, olha, então, desculpa, eu preciso dele, eu vou te realocar para outra unidade, porque ela era uma pessoa concursada. E desde aquela época, eu já falei isso várias vezes, não é um segredo, né? Eu falei, foi um dos maiores erros da minha carreira. Porque eu deixei que o meu ego falasse mais alto que eu precisava mantê-lo ali. O meu ego fez com que ela saísse daquela unidade, que eu permitisse esse embate. Eu, como gestor, eu, como líder daquela equipe, eu jamais poderia ter permitido isso. Claro, gente, eu sou um ser humano, eu aprendi com isso. Mas eu aprendi com muita dor, porque para o funcionamento da equipe ela era extremamente competente. Então, essa é outra dica que eu trago para vocês, gestores públicos, que essa acho que talvez seja mais difícil. Nós deixarmos o nosso ego trancado dentro da gaveta da nossa sala. Porque eu perdi uma profissional maravilhosa. Né? Ela não foi demitida, não, porque ela é uma servidora pública, ela foi realocada, mas ela poderia ter rendido muito mais. Que é, enquanto ela estava na minha equipe, ela fez trabalhos maravilhosos. E eu depois admiti isso publicamente, então em reunião com vários estados e municípios, onde eu falei, olha, perdi fulano de tal, né, em decorrência do meu próprio ego. Porque se eu tivesse deixado o meu ego guardado, eu lembraria da minha própria fase. Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. E eu não preciso gostar dela para trabalhar com ela, eu preciso respeitá-la. Eu não vou levá-la para tomar café na minha casa, eu não vou sair para almoçar com ela, eu não vou trocar presentes de Natal com ela, mas eu preciso respeitá-la como profissional, porque a competência dela era muito boa para o desenvolvimento da equipe. Então, essa é uma outra dica muito importante quando a gente fala de gestão de pessoas. Nós temos um outro problema que hoje está muito comum, a psicologia até estuda muito isso. Eu confesso a vocês que eu uso a palavra ideologia. Eu não gosto dos processos ideológicos dentro do serviço público, porque ele é um serviço que tem que atender a toda a população e não uma parte da população, uma determinada ideologia. E quando eu falo ideologia, por favor, não pensem que é algo político de esquerda, não. É de esquerda e de direita. A direita é tão ideológica quanto a esquerda. O meu papel aqui com vocês não é trabalhar a política, é trabalhar a gestão de pessoas dentro do cenário político. Então nós temos que deixar as ideologias de fora. Sei que é muito difícil, principalmente se você acabou de assumir um cargo cuja gestão passada era de outro partido, de uma outra ideologia. Mas o bom gestor, ele vai conseguir reunir a sua equipe e mostrar para a equipe que o processo ideológico não faz parte de uma boa gestão. E por que eu entrei nesse assunto? Porque um dos problemas que nós estamos dentro da gestão pública hoje é você ter pessoas que vão se sentir discriminadas, podem te acusar de abuso moral, podem te acusar de perseguição política. Claro, nós sabemos que existe abuso moral, nós sabemos que existe perseguição política, mas um bom gestor, ele não trabalha dessa forma. Porque ele está deixando a gestão para o público e não para o ego dele, nem para o partido dele. E se ele quer se reeleger, ele vai lembrar muito dessas minhas palavras. Ele vai fazer uma excelente gestão pública. E ele vai gerir os funcionários de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, da mesma forma, trabalhando em cima da competência de cada um.
Eu não gosto de usar também a palavra meritocracia, não, porque o nosso país não está preparado para isso. Eu até gosto muito da ideia de meritocracia, só que o nosso país não está preparado para isso, em função disso tudo que eu acabei de falar. Então eu gosto de trabalhar com a ideia de que, uma vez mapeado a dinâmica da personalidade dos meus profissionais, eu consigo trabalhar com eles a competência individual de cada um. E aí eu posso aproveitar e mapear também o potencial cognitivo deles, que é o mesmo sistema que eu faço com grandes empresas aqui onde eu trabalho. Trabalho em Brasília hoje. Então, grandes empresas que eu presto consultoria hoje, nós mapeamos na contratação das pessoas a dinâmica da personalidade e potencial cognitivo, para que a gente tenha dentro daquela empresa a melhor pessoa para aquele melhor cargo. Na iniciativa pública, eu sei que eu não consigo fazer isso, porque existe um concurso público e esse concurso público não valida isso que a gente está falando. Ele valida um conhecimento muitas vezes acadêmico, muitas vezes estático e que não traz aquilo que eu preciso para o desenvolvimento. É uma crítica que eu tenho muito grande aos concursos públicos. Eles estão cada vez mais acadêmicos de decoreba. Aquele que consegue decorar as normas que estão ali, aquele que decora as leis, aquele que decora aquilo que vai cair num concurso, o edital, né? É aquele que vai passar em primeiro lugar. E não sempre é a melhor pessoa para aquela vaga. Ok, então vamos trabalhar com o que temos. Como nós podemos trabalhar isso? Fazendo esse mapeamento que eu já coloquei. Uma vez mapeadas as pessoas, eu vou ter as melhores pessoas dentro daquelas posições. Tá, Demerval? E se eu tenho uma pessoa que é de um outro partido, uma visão ideológica que não quer trabalhar? Aí eu vou ter que conversar com essa pessoa. Eu vou ter que sentar com ela e conversar. Eu passei por um episódio desse também, numa das instituições que eu trabalhei. Assim que eu entrei nessa instituição, nós tivemos funcionários recém-contratados no último concurso e 3 deles que foram alocados para o meu departamento, eles eram extremamente políticos e traziam uma visão ideológica daquele partido X que eles pertenciam na época. E, inclusive, agressivos na forma de se colocar junto ali da minha diretoria. E eu, obviamente, fui no RH e falei, olha, eu não quero esses 3 porque eles não combinam com a cultura que eu estou implementando dentro do meu departamento, de uma visão mais apolítica do processo, independente da sua decisão, porque nós prestamos serviço para a população e a população, né, quer saber de resultado, independente de qual partido que você pertence, ela quer o resultado. E o meu papel é fazer o meu ministro se dar bem, o presidente ser reeleito, o governador, enfim, meu papel é atender aos meus superiores e a população. E essas pessoas foram para outro departamento. Durante esse processo, eu estava fazendo meu doutorado. E uma dessas pessoas foi meu colega de sala. Olha como a vida é engraçada, né? E da sala, no primeiro momento que ele entrou, que ele me viu, ele nem olhava para mim. Com o passar do tempo, nós caímos no mesmo grupo de trabalho. E nós nos conhecemos melhor. E no meio desse trabalho eu chamei ele num canto e falei, olha, em primeiro lugar eu quero te pedir desculpas. Ele falou, desculpas por quê? Eu falei, apesar de você ter sido bem agressivo naquele dia na minha sala, eu me deixei levar pelo preconceito, então, e pelo afastamento daquilo que eu queria implantar dentro do meu setor, que era uma questão política e tudo, e eu não considerei a base do seu conhecimento. E agora eu estou te conhecendo melhor e eu estou impressionado com o seu conhecimento acerca da gestão pública. Eu preciso muito de um funcionário igual a você. Você aceitaria trabalhar comigo? Olha a palavra, trabalhar comigo e não para mim. Primeiro que o meu cargo, ele é um cargo temporário. Eu estava diretor, eu não era diretor. Eu não era concursado, eu era um cargo de confiança dentro de um Ministério Federal, né? Ministério Público Federal ali. E ele virou para mim na mesma hora e falou, Demerval, olha, eu é que tenho que pedir desculpas. Eu já entrei também com todo o preconceito e já chutando a porta, querendo impor os meus pensamentos. E você não nos agrediu, você só não nos aceitou. E eu sim, gostaria muito de trabalhar com você. Eu realmente admiro o que o seu departamento faz. Eu nem te conheço, eu te conheci aqui no doutorado, eu estou vendo o seu conhecimento também. Não sei se você vai ser um bom chefe para mim, nem se a gente vai se gostar no trabalho. Mas o que o seu departamento faz é tudo aquilo que eu sonhei quando eu prestei um concurso público. E ele está lá até hoje, desenvolvendo um excelente trabalho, tinha tudo inclusive para ser um diretor no meu lugar, se assim o quisesse. E se a política do órgão permitisse. Então,
Quando a gente trabalha com isso, não é que eu sou uma pessoa altruísta, humilde, nada disso. Mas eu preciso reconhecer os talentos. Eu preciso lembrar que eu não preciso fazer tudo. Eu preciso contratar quem sabe fazer tudo. Eu preciso ter um substituto que saiba fazer, como se fosse eu. O que eu estou querendo dizer para você, gestor público? É que se amanhã você vier a faltar dentro daquele órgão, seja por uma tragédia, seja por uma questão política, você foi relocado, demitido, substituído, acabou o seu mandado, seja lá o que for, o órgão não vai sentir, porque os seus profissionais sabem tocar. Eles vão sentir a sua falta como um bom gestor. Eles vão sentir a sua falta pelo carinho, pelo respeito, pela competência que você demonstrou no seu trabalho. Mas o órgão não vai sentir. E isso pode parecer estranho para você, mas isso é um excelente caminho para quem quer se reeleger. É trabalhar com competência. Esse é o nosso papel enquanto gestor. Gerir pessoas, evitar conflitos, evitar ideologias dentro do processo. Sempre vamos ter embate, mas é possível fazer uma boa gestão. Nós temos ferramentas para isso. Então a dica que está ficando até agora é: mapeie os seus funcionários. Mas, por favor, não vem mapear com ferramentas como o DISC, ferramentas como os fluidos de Galeno, ou ferramentas baseadas na competência pelo verbal. Não. Vamos trabalhar com ciência. Vamos trabalhar com ferramentas que realmente trabalhem, que permitam que você analise a dinâmica da personalidade, com base na teoria que nós chamamos de Big Five. Isso é um papo mais psicológico. Mas vamos trabalhar com ferramentas de verdade, e não com essa picaretagem que nós temos por aí, de pessoas que estão vendendo fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica em gestão de pessoas, porque as pessoas são subjetivas. Cada um é um ser diferente. E são pessoas autopoéticas, são pessoas que influenciam e são influenciadas pelo meio. Então nós temos que saber lidar com isso também. Quando nós falamos dessa gestão, eu tenho que tomar cuidado para evitar as pessoas erradas no lugar errado. Ah, mas Demerval, eu não tenho opção. Eu peguei porteira fechada, que é um termo que a gente usa muito no serviço público. Não tem problema, vamos pensar em treinamento. Não se investe mais em treinamento. E o treinamento não pode ser do tipo ANTA, como diria Mário Donadio, excelente autor da área de recursos humanos, que ele fala que é um amontoado nulo de técnicas avulsas, onde todo mundo se beija, se abraça, tem aquelas dinâmicas maravilhosas de subir em árvore, de passar bolinha. Não é isso que eu estou dizendo. É um treinamento técnico, vivencial, para que aquela pessoa tenha competência para executar a tarefa dela. É um treinamento emocional? Ok, pode ser, para que ela saiba lidar com o público, para que ela possa entender como ela deve atender e como servidora prestar um serviço que preste. Então é preciso ter no planejamento um planejamento de treinamento. Treinamento dos novos que estão chegando, caso um concurso aconteça, ou dos terceirizados que estão chegando. Que é muito comum também na esfera pública, quando sai um determinado gestor de um determinado partido, se demite os terceirizados. E aí se bota outros terceirizados, aquilo que a gente chama de pessoas de confiança. Não, pessoas de confiança são os cargos diretamente ligados a você. Por isso você precisa ter um bom coordenador, alguém que você confie, para mapear a estrutura também da sua equipe, para ver se não tem ninguém lá minando o tempo todo o trabalho. Esse que está minando, a gente afasta via recursos humanos. Transfere para outro local, devolve para o recursos humanos. Nós podemos fazer isso. Nós somos gestores públicos e entendemos desse processo. Eu confesso a vocês que, apesar de ser difícil e poder ser demitido, se fosse o caso, eu até correria atrás de uma demissão, mas uma pessoa de mau caráter, desonesta, que feriu todas as regras e leis, aí eu jogo para isso. Mas uma pessoa que está trazendo questões políticas, eu sou muito mais favorável a negociar com ela a competência dela. Ela pode continuar com as convicções políticas dela, mesmo que eu seja de outro partido, porque nós temos um objetivo em comum. Ela passou num concurso para prestar serviço à população. Eu preciso resgatar isso, então eu gosto de dar essas oportunidades. Na minha vida pública, eu nunca tive problemas com as equipes nesse sentido. Eu tinha equipes de direita e de esquerda trabalhando junto, e elas se respeitavam.
né? Eu gosto de brincar, eu tinha flamenguistas e fluminenses, atleticanos e cruzeirenses, corintianos e palmeirenses, todo mundo ali no mesmo lugar, e todo mundo conseguia conviver bem, porque quando eles entravam ali, a camisa que estava sendo vestida não era do seu time, do seu partido, era daquele órgão, daquele departamento para prestar um bom serviço à população. E isso enobrecia essas pessoas. E como é que eu conseguia fazer isso? Qual o milagre? Porque serviço público é muito amarrado. Como eu mapeei e eu treinei, eu comecei a entender o funcionamento das pessoas. Então vou dar um outro exemplo muito simples aqui, que a gente pode aprender isso depois no treinamento presencial. Mas eu descobri que eu tinha funcionários que chegavam muito cedo, porque tinham que deixar o filho na escola, o meu órgão começava a funcionar às 8 da manhã, às 7h10, 7h20 eles já estavam lá, porque tinham que deixar o filho às 7 e não valia a pena voltar para casa, era muito longe, né? Eu moro em Brasília, as distâncias são bem complicadas, então eles iam direto para o trabalho. E não podiam bater o ponto porque eles estavam lá às 7h20, eles tinham que bater o ponto às 8 horas da manhã. E eu tinha funcionários que só tinham um carro, moravam distante, e o marido entrava numa empresa privada depois das 8 horas da manhã. E aí o funcionário ficava desesperado, ele constantemente chegava atrasado. Como nós, gestores que assinamos o ponto, nós é que regulamentamos isso junto com recursos humanos, eu fui na área de recursos humanos do órgão e conversei com eles. Vem cá, eu posso fazer uma mudança de horário? Eu posso negociar com os funcionários esse horário? Existe algum documento? E para minha surpresa, era possível sim. Então o que eu fiz? Eu negociei com aquele que chegava às 7h20 que ele poderia bater o ponto dele às 7h20. Em compensação, ele saía às 17h20. Ele poderia sair mais cedo. E aquele que estava sempre com esse problema, eu combinei com ele. O que você acha de entrar às 9 da manhã? E ele adorou a ideia. Em compensação, ele saía às 7 da noite. Agora, o que pouca gente percebe nisso, quando eu fiz isso, vários colegas de várias áreas, né, do Ministério falaram para mim, nossa, que legal, você levou em consideração o funcionário, como você é humano. Gente, eu já falei, eu não sou altruísta, não é isso. Claro que eu percebi uma necessidade deles, mas acima de tudo, eu era a única diretoria dentro daquele órgão que começava a atender às 7 e parava às 7. E eu conseguia atender diversos municípios a qualquer hora daquele dia, de 7 da manhã às 7 da noite. Então, trabalhar com uma equipe, gerir uma equipe, não é na força, não é no medo, é na competência.